Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos, cola com a gente, que hoje o assunto é importante e tá na minha área, hein? Tá aqui na área das ciências sociais, tá aqui na área da filosofia, na área da história, então, tô super seguro, vamos lá. E junto comigo hoje, temos pessoas maravilhosas aqui, temos alguém, Regiane Taveira, sentada à minha destra, que acompanhou diversas transformações sociais envolvendo educação. Certo, Rê? Como é que você tá? Pronta pro papo? Bora lá, como eu sempre digo, nunca tô pronta. Mas a gente vai discutir aqui, vamos aprender no decorrer do programa, com certeza. Vi várias transformações, Keller. Quero ver ainda mais algumas, com certeza, não é? A gente precisa na educação destas transformações, não é? Mas a gente tem muita gente para ajudar aqui a gente hoje, hein? Não tem? Temos, casa cheia. Hoje a gente está recheado aqui de convidadas, está uma delícia isso daqui. Com certeza a gente vai conseguir, pelo menos, ter uma luzinha no final do túnel. Perfeito, perfeito. E hoje, como a Rê já falou aqui, como eu já trouxe logo no começo também, nós vamos conversar um pouquinho sobre as diversas mudanças sociais que estão acontecendo. E a pergunta é: nós, professores, estamos atentos às transformações sociais? Importante pergunta, tá? Porque acontece primeiro na nossa frente, né? Acontece primeiro com a molecada, com a gente que está na escola. Nós estamos ali na ponta de lança, não só da sociedade de agora, mas da sociedade do amanhã. Tá passando pelos nossos olhos. Isso é um privilégio muito grande que a gente tem como professor. E compondo essa mesa aqui está comigo hoje o Levon Boligian, que é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em Ensino de Geografia pela Universidade Estadual Paulista e professor em Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense. Seja muito bem-vindo, Levon, é um prazer ter você aqui. Pronto pro papo? Pronto sim, Keller. Perfeito, perfeito. Hoje nós vamos conversar e é muito bom ter alguém da área de Geografia, que é uma das áreas de ciências humanas que me falta, tá? Me falta bastante. Já fui convidado para lecionar, para fazer alguns cursos e eu nunca consegui. E é uma área que eu precisava dominar, né? Junto com a história, ela faz uma companhia maravilhosa. Sim. Tá aqui com a gente também a Maria Luísa Vaz, que é licenciada em História pela Universidade de São Paulo, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo também, e professora de História no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Ou seja, todas as histórias possíveis, né? Pegou a galerinha desde o começo e tá indo com eles até o final. Seja muito bem-vinda, Maria Luísa. Pronta para o papo? Muito obrigada. Obrigada. Show, show. E também está conosco alguém com quem já conversei várias vezes, já esteve em vídeo, já esteve em podcast, que é a Silvia Panados, o que é licenciada em História, também pela PUC São Paulo, licenciada em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo, pós-graduada em Tecnologias na Aprendizagem pelo Centro Universitário do Senac, e professora de História no ensino fundamental e no ensino médio, além de que todo mundo aqui manja muito, porque também são autores, são pessoas que constroem materiais, são pessoas que direcionam também nós, professores, para entender um pouquinho, para lidar com todas as mudanças que estão acontecendo. Seja muito bem-vinda, Silvia. Pronta? Obrigada, Keller. Prazer estar de volta aqui, prazer ter a oportunidade desse papo aqui com vocês todos. Perfeito, perfeito. E para a gente começar essa conversa, eu sempre gosto de fazer uma introdução que a nossa equipe ajuda a redigir aqui por trás, né? Constrói uma discussão e uma problemática inicial. Então, para a gente começar esse estado da arte, é importante entender que nós, como professores, desempenhamos esse papel essencial na formação das gerações futuras. Quando eu disse que nós estamos aqui na ponta de lança, experimentando a geração de agora, entendendo, sofrendo e usufruindo das consequências das ações da geração anterior e também preparando a geração do amanhã. Então a gente está num ponto, num entroncamento que é muito específico e muito privilegiado. E nós, professores, estamos então preparando esses estudantes para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação. Houve um tempo que nós poderíamos dizer, faça isso porque amanhã é assim. Hoje em dia, a gente não sabe. Eu pisquei e apareceu uma inteligência artificial aí que mudou um monte de coisa no paradigma da educação, da percepção. Eu pisquei e altera alguma coisa. E isso nós estamos falando sobre tecnologia. Ainda nem conversamos sobre as mudanças sociais que estão acontecendo já há algum tempo e com sua própria velocidade.
É fundamental, então, nós estarmos atentos às mudanças sociais que ocorrem na medida que a nossa sociedade evolui e se desenvolve, abrangendo diversos aspectos, como os avanços tecnológicos, as questões culturais e as questões ambientais, que urgem já há algum tempo e nós estamos naquele momento limite, já tem algum tempo também. Então, ao estarmos conscientes dessas transformações sociais, nós podemos adaptar nossos métodos de ensino para torná-las relevantes, significativas para os estudantes. Isso envolve trazer para a sala de aula temas e discussões que vão refletir a diversidade, a inclusão e os desafios enfrentados por essa sociedade atual. É importante também dizer que todos esses aspectos são muito bem trabalhados na coleção de livros didáticos Conexões e Vivências da Editora do Brasil, que segue essa abordagem, focando no desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, capacidade de análise e compreensão das diferentes perspectivas presentes na nossa sociedade que está em mudança. E que bom, né? Mudar é bom, a gente se desenvolver é bom, entender esse processo também é bom. E como professor, precisamos saber como fazer, como entender e como abordar. Por isso que essa galera incrível está aqui hoje. E para começar o papo, Regiane Taveira, como é ver tantas mudanças sociais e na condição privilegiada de professora, de mãe, de coordenadora, de diretora de escola, né? Tem vários olhares que estão te atravessando também. Então você está vendo isso acontecendo, né? Como que é Ao, isso? ao mesmo tempo que é mágico, dá muito medo, não é? Porque a gente pensa o tempo todo em como, além de se atualizar, de estar se atualizando o tempo todo, ajudar o seu corpo docente, porque você tem ali toda uma comunidade escolar, não é? Não é só o aluno, não são só as necessidades dos alunos, são as necessidades dos meus docentes, não é? E eu hoje penso muito, você falando dessas transformações, Keller, a gente não tem, não é um sistema de educação, né? Antes a gente falava muito em sistema de educação, hoje eu penso sempre num sistema de aprendizagem. É diferente, muda ali um pouquinho o modo da gente olhar para a escola. E uma coisa que também eu trago, penso muito das coisas que eu li do Pedro Demo, que eu gosto muito, é que a gente está hoje numa sociedade que eu não posso mais trabalhar um conteúdo morto. Eu tenho que trabalhar um conteúdo vivo o tempo inteiro. Isso requer muita habilidade do professor. O professor tem que estar o tempo inteiro em constante transformação, aprendizado, estudando. Requer a gente estar olhando para toda a escola, e volto aqui a falar, já como falei em programas anteriores, em episódios anteriores, a questão da gente saber o que a gente quer, em que contexto minha escola está inserida, qual é a identidade da minha escola, o que está lá no meu PPP, o que eu espero de tudo aquilo, não é? Saber quem são os pais, quem são os alunos, que família é aquela. Eu não posso olhar mais no coletivo, é individualmente, porque cada um aprende de um jeito. Gente, é tanta coisa que se a gente for olhar, eu até brinco muito, eu falo, a gente fica doido, fica malucão, porque o tempo inteiro você tem que estar ligado numa série de coisas, não é? Mas não dá, e volto a falar aqui, para a gente ficar esperando, né? Que é um morto mesmo. Eu pego aquilo ali, trabalho daquele jeito, não é? A gente tem muitos materiais, ferramentas, mas além disso é saber mexer, não é só saber usar, não é? É você saber construir em cima daquilo, fazer com que seu aluno também construa em cima daquilo, e além da caixinha. Acho que o ponto é ali, né? Acho que Paulo Freire também já deixou isso bem claro, a gente ir além, a gente conseguir ir além, o aluno ele tem que superar a gente. E aí, isso é difícil também. E são, como você colocou muito bem, são muitas transformações, como mãe, não é? Mãe é um aprendizado que eu falo que, não, aliás, acho que não existe, não é? Igual, porque você acha que errou, e na escola é a mesma coisa. Nossa, eu fiz isso e eu errei. Acho que não está legal, vamos fazer diferente. Não tem receita. Não é? Acho que quando você olha Perfeito. para a mãe, você fala, não existe receita. Pai, enfim, não é? A gente vai errar e vai continuar ali, mas a gente tem que estar sempre melhorando. E não dá para errar muitas vezes, porque você está lidando com seres humanos. Então você também tem que pensar nisso. Ah, mas se eu errar, eu vou melhorando, né? Gente, como é que é? Não são só experiências. Eu preciso fazer com que a coisa flua. Uhum. Então, é o que eu falei, constante aprendizagem, constante transformação, o tempo inteiro
está ligado, não é? A sua cabeça não desliga. Professores, as cabeças dos professores estão o tempo inteiro ligadas. Perfeito, perfeito. E pior que tá mesmo, né? A gente tá sempre atento. E tem uma questão também que às vezes me preocupa. É muito bom ser professor, porque quando nós estamos em contato com os jovens, com adolescentes, com crianças, eu acho que a gente mantém uma jovialidade. Nós conseguimos entender como se divertir. Eu envelheci muito na pandemia, sabe? Esse período que eu fiquei distante deles, eu acho que eu ganhei vários anos. E eu tô voltando ainda, né? Eu tô voltando a encontrar o ritmo em que os adolescentes, que é a idade principal para quem eu sempre dei aula, né? Como que eles estão, voltar à linguagem, voltar a adequar. Então, é muito importante, porque eu acho que se nós professores não fizermos um movimento de tentar entender, de compreender as transformações, se a gente só ficar parado, ultrapassa em matéria de conhecimento, em matéria de não conseguir se conectar com a juventude, e são questões que podem acontecer. Pode acontecer às vezes sem a gente perceber, mas eu acho que quando a gente percebe que tá acontecendo, ainda tem como agir, sabe? Ainda Perfeito, tem nortes e manuais. Posso estar falando bobeira, então vou perguntar perfeito. para Silvia, que tá sempre aqui com a gente também, que é alguém que tem muito conhecimento, que forma professores, que constrói esses materiais que ajudam a direcionar o professor, que ajudam a direcionar os estudantes também. E aí, Silvia, quero saber de você, como que é, né, estou aqui no privilégio de estar acompanhado com pessoas que estão há muito tempo na educação também. Então, como foi para você ver essas mudanças todas e se faz sentido isso que eu disse, de que precisamos formar ou direcionar o professor para saber se adaptar, até como pessoa, mas principalmente em sala de aula, né? Eu acho que é uma consequência você se adaptar como pessoa, mas na sala de aula entender o como falar, o como agir, é importante isso. Como que você vê essa questão? É um ponto extremamente importante, Keller. Eu acho que não só a gente vê as mudanças, né? A gente vive as Perfeito. mudanças, né? Porque o professor, a professora também A se gente, né? coloca, né? Está inserido em todo esse processo, tanto no meio profissional quanto também no pessoal, né? As mudanças nos atravessam. E é muito importante, porque eu acho que nesse sentido, a docência, ela sempre é um processo em construção, né? Ela nunca está pronta, nunca está acabada, por mais que a gente tenha, né, uma trajetória longa, né, que a gente tenha muita experiência, uma bagagem muito grande, mas o tempo todo a gente está se construindo e reconstruindo. E um pouco antes aqui do nosso programa, o Levon, a Maria Luísa e eu também conversamos um pouquinho para fazer, né, um esquenta, e a gente falava sobre isso, né? A importância dos professores e das professoras nas suas práticas é ter sempre em conta a questão da reflexão, né? A reflexão sobre a ação e como a Regiane falou, né? Porque isso aponta algumas mudanças que às vezes são necessárias, né? Seja no sentido assim, como é que eu estou me conectando com o meu aluno, né? O aluno de hoje, ele é diferente daquele que estava comigo 5 anos atrás, 10 anos atrás, ou quando eu comecei a dar aula. Então, tudo isso precisa estar dentro do nosso horizonte, né, para que a gente possa, de fato, ter uma conexão com eles, né, enquanto pessoas, mas também dentro do nosso propósito maior, que é desenvolver esse processo de ensino com foco na aprendizagem, né? Isso é extremamente importante, como a Regiane já trouxe aqui no começo da fala dela. Então, acho que esse é um processo constante. As mudanças estão aí, né? A gente não controla, a gente tá dentro desse movimento de mudança também, e a gente precisa entender tudo isso e agir, né? Muitas vezes agir nesse processo de mudanças traz algum desconforto, traz uma certa insegurança, mas esse processo também de refletir, né, de estudar, de buscar com os pares, né, com os nossos colegas, com os coordenadores, saídas, né, caminhos que sejam mais efetivos para a gente exercer um processo bacana, mediar um processo, né, mais assertivo de ensino-aprendizagem, eu acho que esse é o desafio constante da nossa carreira. A gente não pode abrir mão disso.
Perfeito, perfeito. E eu acho que é importante também a gente refletir, e por favor me corrija também se eu estiver errado, que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso sozinho, né? É importante o professor entender que às vezes a gente não vai conseguir, não vai ter tempo, não vai dar. Então é por isso que as formações, as conversas com os colegas e até os apoios dos materiais didáticos trazem isso para a gente de uma forma metodológica, compreensível para nossa linguagem como professor, né, porque a linguagem, acho que o meio, né, como essa mensagem é passada, ela é muito importante. E quando eu vejo dentro de um manual, ela está de uma forma prática, né, ela tem uma discussão que ela é teórica, mais direcionada para o professor, mas o professor também tem uma vivência prática quando ele aplica aquela atividade para os estudantes. Então, entender que nós temos limites, mas nem por isso a gente para. Faz sentido essa reflexão que eu fiz, Silvia, para você? Faz todo sentido. É claro, a gente tem limites, né? Tem dificuldades específicas, né? Tem talentos específicos, tem potenciais específicos, e eu acho que nesse sentido, contar com o grupo, né? Contar com os nossos pares, inclusive com colegas de outros campos do conhecimento, a gente está aqui hoje, né? Tendo a possibilidade de juntar aqui, né, profissionais ligados à história e geografia, que são campos de conhecimento que podem ter tanta interface, né? Isso é extremamente importante, porque é um caminho para nos apoiar, né? Para a gente dividir angústias, mas também para a gente dividir, né, aquilo que deu certo, aquilo que nos motiva, né? Perfeito. Construir juntos algo que seja mais efetivo para os nossos estudantes. Tá certo, concordo e não só acho isso importante, como eu utilizo os materiais que vocês constroem, né. Então eu tenho muito a agradecer a todos que estão nessa mesa, justamente por isso, porque, sei lá, tem podcast agora, tem rede social, eu não sei, eu professor tenho dificuldade para trabalhar. Então, vem ideias para trabalhar, vem ideias para discutir, vem ideias de como conversar, vem ideias de como trazer diversidade de uma forma que ela é interessante, que está adequada à idade, porque é um outro problema que às vezes a gente não sabe como lidar naquela idade, naquela faixa específica. E é muito bom saber que tem pessoas que têm toda essa preocupação para ajudar a gente. Então já fica aqui meu agradecimento logo de cara. Eu quero fazer a pergunta também para você, Levon, sobre, na sua opinião, primeiro, né, como é para você ver essas mudanças sociais e o nosso papel como professores nela também, e também acho que trazer algumas dessas grandes mudanças que estão acontecendo e que a gente precisa falar em sala de aula, como diversidade, inclusão, né, que a gente já está atrasado nessa discussão. Um ponto que eu sempre trago em sala e que é uma questão é quando a gente discute raça, por exemplo, no Brasil. Raça no Brasil é um dos grandes temas não discutidos, não falados por muito tempo, e é um tema que quando ele surge dentro de uma aula, vários outros temas ficam meio opacos, assim, eles ficam meio apagados diante dele, porque é um tema muito relevante e que ele está engasgado dentro da sociedade. Diversidade também é. Então, trazer isso para a sala, ele é importante e é uma urgência social. Como trazer é sempre uma questão. E eu vejo que vocês resolvem isso muito bem. Então, eu queria saber como é que é o seu olhar sobre esses desafios de trazer esses temas, né? E como foi para você ver essas mudanças acontecendo também. Olha, Keller, é o seguinte, então aí é uma mescla, né? Eu estou falando como autor, mas também como professor. É, o que que a gente percebe, né? Até queria fazer um contraponto. A gente falou muito de transformações, dessas transformações todas que estão acontecendo. A Uhum, gente sente isso, né, no dia a dia da sala de aula. Então, isso não aparece, na verdade, assim, deixar bem claro, né? Não aparece como temáticas, né? Mas aparecem nas discussões no dia a dia, na questão da convivência dos alunos, né? Então, por exemplo, essa a questão de raça que você está abordando, e aí daí eu, né, posso desdobrar, por exemplo, para a questão do racismo. Em várias turmas, né, eu já me deparei em vários momentos, né, colegas, né, tendo atitudes ou verbalizando, né, tendo uma atitude racista com algum colega ou com um grupo de colegas. uhum. Então, como é que lida com isso, né? Esse é um grande desafio, né, para o professor em sala de aula.
a questão da diversidade, de gênero, né? Também, então, assim, né, principalmente com adolescentes, então eu trabalho com ensino médio no momento, né? Já fui professor de Fundamental 2 também. Então, assim, como que fica isso dentro da sala de aula? Como é que você lida, por exemplo, com um ato de discriminação, né, nesse sentido, em sala de aula? E não preciso ir, né, muito assim longe. Hoje é fácil você ver um conflito entre, né, os meninos e as meninas. Então as meninas já protestando, né, com os meninos que estão sendo muito machistas ou misóginos, né, tendo atitudes desse tipo em sala de aula. Então isso, né, eclode ali a todo momento, né, em sala de aula. Então como trabalhar com isso? E eu só queria, quando eu falei assim, queria fazer um contraponto, assim, não obstante tudo isso que acontece, e os adolescentes, eles continuam sendo adolescentes, né? Então, assim, as angústias, os medos, né, dessa faixa etária, por exemplo, são iguais, né, à minha época, ou à época dos meus pais. Se você for ver bem, né, nesse sentido, as coisas não mudam tanto, né? Mas os contextos mudam. Então, e aí nessa esteira toda aparece, por exemplo, a questão da tecnologia, talvez uma questão, né, ligada à tecnologia que é mais presente, né, no nosso dia a dia, é a questão do uso do celular, que até hoje estamos nessa discussão. Deixa usar celular em sala de aula, não deixa. Pode usar rede social, não pode. Eu não faço objeção alguma, os meus alunos usam, né? Eu faço uso, né, do smartphone, né, em sala de aula, muitas vezes até mesmo da rede social. Formo grupos de WhatsApp com meus alunos, porque eu acho muito mais ágil, trazer discussões para eles, eu posto coisas para eles, olha, veja daquela aula de ontem, então, ó, olha que coisa legal que eu achei aqui para vocês darem uma olhada. E nada muito longo, né, porque você sabe que não adianta, né, tem que ser algo bem concisozinho e tal. Jogo discussões para ver o que acontece. Eu meio que sondo, assim, né, a temperatura da coisa por meio do grupo de WhatsApp com eles, né? Dou recados, olha, né, então a prova, né, aquela avaliação dessa semana teve um problema, não vai poder ser, mudou a data e tal. Então, quer dizer, facilita muito. Já né, uma parte dos colegas não gostam muito disso. Porque o que acontece com o uso do smartphone dentro da sala de aula? Muita gente entende a sala de aula, né? Então, assim, o professor entrou, fechou a porta, tem que virar uma bolha hermética, né? Então, é um universo, vira um universo à parte. O smartphone, dentro da sala de aula, ele fura a bolha, entende? Você não consegue mais criar esse ambiente isolado, né, do mundo, como muitos colegas preferem que seja, né? Então, você tem, como você mesmo colocou, a gente tem que estar preparado, na verdade, para isso, certo? Porque realmente não é fácil, né, lidar com essa nova realidade se você permitir, né, o uso do smartphone dentro da sala de aula. Posso citar mais uma outra coisa, então, por exemplo, né, já que a gente está falando de tecnologia, transformação social, etc. A transformação social, então, é uma realidade. Vamos pensar, você falou de raça, eu vou trazer mais uma discussão, mais um item demográfico aqui, né? Hoje, pelo menos na minha região onde eu leciono, que é uma realidade que mudou de um censo para o outro, vamos dizer assim, mas a gente nota isso dentro da sala de aula, que é o seguinte: a maioria dos meus alunos na minha região são evangélicos. Uhum. Algo que eu, né, posso aqui afirmar que há 10 anos atrás não era essa a realidade. Muito provavelmente a maior parte dos alunos eram católicos, tá certo? Hoje são evangélicos. Há
a gente sabe muito bem disso, não há como negar, boa parte das denominações evangélicas, elas são, né, têm ou pregam uma postura um pouco mais conservadora, né, em relação a várias dessas questões que a gente está abordando aqui, né, sociais. Então, como é que eu lido com isso em sala de aula? Né? Porque muitas vezes, dependendo da tua discussão em sala de aula, isso vai reverberar lá em casa, né? E aí você tem os pais vindo, né, te procurar, diz, olha e tal, a gente não acredita muito nisso, né? Então, assim, todas essas questões, elas estão na mesa do professor, né? Para que ele tenha condições de... Ele tem que, na verdade, aprender a lidar com tudo isso daí. Quando a gente se nega a fazer essa reflexão, ou a buscar, né, por exemplo, caminhos, materiais, enfim, instrumentos que permitam a gente lidar com isso em sala de aula, a gente acaba sofrendo um pouco, né? Por isso, a importância do educador estar aberto, né, a novas ideias, a novos caminhos, ao uso de novos instrumentos e assim por diante, né? Então, isso é fundamental. Então, eu vejo, assim, você, né, fez uma colocação para mim, onde o que eu gostaria de chegar no ponto de que é importante para o professor se abrir, né, a essas questões e buscar, aí a gente está falando de um dos recursos possíveis, né, que ele pode estar usando, que é o material didático, um material didático que realmente consiga trazer ou que consiga facilitar, né, esse trabalho de dialogar com essa realidade, com essas transformações sociais que, né, estão na pauta ali, que estão no dia a dia dele em sala de aula. É algo que E, precisa e dar aí, conta, o né? Conexões e Vivências, eu vejo, né, dessa maneira, que a gente tenta trazer, né, um leque de possibilidades para que esse professor possa trabalhar, né, com todas essas questões. Perfeito, perfeito. Eu noto na tua fala também que ela é uma preocupação com a qualidade da aula, com a qualidade de vida do professor e com a qualidade de como você vai passar essas questões, né? Eu acho que é esse que é uma das chaves e dos diferenciais, porque assim como tudo que nós discutimos, dá para você discutir de várias formas, mas qual é mais eficiente, né? Qual é aquela que é mais respeitosa? Qual é aquela que vai ter uma maior participação? Qual que é aquela que vai ter uma postura mais democrática? Qual que é aquela que a gente quer que reflete na sociedade de alguma forma. Então, gostei muito desse momento da sua fala, porque denota muito essa preocupação, que é algo que às vezes, acho que se a gente pegar só, sei lá, só um livro didático e abrir, pode ser que você não sinta, né, isso nas Exatamente. palavras, né? Isso. Então, achei muito legal isso, muito obrigado por ter trazido, viu? Deixa eu puxar uma questão também para Maria Luísa. Maria Luísa, vai sobrar para você comentar tudo que a gente está falando aqui, tá? Tem aqui Vamos lá. quem vai pro fim da fila tem essa missão, mas eu também gostaria que você me ajudasse a entender uma questão, que é sobre o famoso do pensamento crítico, que é algo que a gente fala há anos, né? Faz anos dentro da educação que a gente conversa, vamos Perpassa todos os desenvolver documentos. todo o documento. Vamos lá, tá lá no PPP, aí tá na apresentação, aí tá na contracapa do livro, aí tá no teu diário, né? Tá em todo lugar, fala do pensamento crítico. E eu gostaria de ouvir de você como é vivenciar, né, e ser um professor, um agente nessas transformações também, sobre os desafios que nós temos, mas também o desafio do que seria esse pensamento crítico. E eu falo isso por causa do seguinte: quando começou a matéria de projeto de vida no estado de São Paulo, eu fui de uma das turmas piloto de formação, né? E aí tinha uma questão que falava assim: ah, não, desenvolver a responsabilidade. E aí, quando eu fui testar isso com os estudantes, me deu um lampejo de perguntar para eles o que é responsabilidade, o que é ser responsável. E aí eles falaram o que que era ser autônomo, o que que era ser cuidadoso, o que que era cuidar da casa, o que era trabalhar, o que era ser um monte de coisa, assim. Mas nunca um adulto sentou e falou: ser responsável é isso. A gente cobrou a vida inteira de muita gente, mas ninguém sentou para explicar. E talvez nem o pai, talvez nem a gente saiba definir exatamente, porque perpassa pelas particularidades nossa também. Pensamento crítico, para mim, tem um pouco disso,
Entende? O que que é esse pensamento crítico? Qual que é o pensamento crítico que nós estamos falando, que nós gostaríamos que os estudantes tivessem diante das mudanças sociais, né? Porque não dá para a gente simplesmente abraçar qualquer mudança tecnológica sem fazer uma crítica, né? Sem questionar quais são os impactos. Não dá para a gente simplesmente aceitar uma mudança social ou algo que impacta toda uma categoria, toda uma classe, todo um grupo, né, sem fazer no mínimo um questionamento, uma conversa com isso, mas também não dá para a gente ser um ludista, né, que vê alguma coisa chegando e a gente quer simplesmente Destruir. se negar, destruir. Então é um fio de navalha para a gente, né? E é um fio de navalha. E fora que, além disso, tem como eu falo, como eles entendem, aonde que eu falo, aquele dia específico. Então sobrou uma questão difícil que eu estou fazendo para você, Maria Luísa, que é Mas eu acho que justamente... é isso que vocês todos falaram. Bom, manda ver, desculpa, eu te interrompi. Não, não, por favor. Eu acho que vocês já encaminharam, vocês todos já encaminharam a questão para isso. A sala de aula é onde a vida acontece hoje dos adolescentes, né? Na verdade, por mais que se critique a estrutura da escola, e tem muito a ser criticada, eu acho que a gente está num papel assim de ser mediadores da própria vida mesmo. Então, criar pensamento crítico é trabalhar no autocuidado, na autonomia do pensamento, e na autonomia de pesquisa, por exemplo. Então, é saber o que fazer com a informação, porque acessar a informação é a coisa mais fácil que tem. Agora, como usar com responsabilidade, sei lá, como processar essa informação, como ser autor de um texto, né? Inclusive diante das tentações da inteligência artificial, por exemplo. Eu uso o chat GPT e em sala de aula, às vezes eu falo, bom, vamos lá então, vamos lá ver como é que o chat resolveria essa questão aqui que a gente tem, né? E vamos perguntar de novo, ele vai escrever de uma forma diferente. Daí eu peço porque os alunos... tá bom, o que você acha que faltou, que a gente aprendeu aqui, que o chat não pegou? Então, a gente vai trazendo o senso crítico, é um grande processo, ele não vai sair do Fundo 2 com senso crítico pronto, falando, nossa, o cara está pronto, ele está bom. Às vezes, um aluno de 6º ano surpreende a gente, que tem uma sacada que nem a gente tinha tido. Mas eu acho que é exatamente isso, é não perder aquela batuta mesmo de falar, nossa, o cara conseguiu aqui, o outro não tem ideia do que eu estou falando, né? E eu acho que, assim, pensando no material didático, numa coleção didática, conversando, assim, como professores, eu acho que é muito importante a gente ter aquilo que a gente está conversando aqui, é muito bom a gente sentir esse respaldo numa coleção didática como professor. E não ter aquela coisa enciclopédica, que ainda existem coleções que são assim, mais conteudistas, mais enciclopédicas, ou escolas que ainda têm aquela preocupação, a gente estava conversando há pouco sobre isso, né? Escolas que ainda têm uma preocupação de cumprir o conteúdo. Se meu aluno tiver autonomia para escrever um texto, se ele conseguir perceber, sabe, as sutilezas dos conceitos, se ele conseguir incorporar alguns conceitos, pronto, ele vai muito sozinho em outros, nos conteúdos em si, hoje, dá até para ir sozinho, se você tiver autonomia, se você ensiná-lo a ser autônomo, ensinar a ter, e é a coisa mais difícil que tem, né, gente? Ensinar a ser independente dá muito trabalho, né? Aproveitando essa fala da Maria Luísa, né, e esse ponto super importante, Keller, que você trouxe, né, que é a formação aí do pensamento crítico, que, como a Maria Luísa disse, isso é um processo, né? E é um processo lento também, de construção. A gente, muitas vezes, está trabalhando com isso com os nossos alunos, às vezes desde o Fundo 1, né? Inclusive, não começa no 6º ano, não. E, às vezes, ele sai das nossas mãos e a gente não vê ainda, né? A maturação, vamos dizer assim, desse pensamento crítico. Mas a gente vai semeando, né? Tá cuidando disso. Eu acho que uma das formas de cuidar, pensando, né, no trabalho em sala de aula, é justamente promover ali situações de aprendizagem em que os alunos sejam instigados, né, a questionar, a comparar pontos de vista, né, a analisar contextos, realidades, situações.
essas coisas, né, elas fomentam o pensamento crítico, né, que ele vai se consolidar lá na frente, muitas vezes já, né, no começo da vida adulta, mas esse fomento que a gente faz ali no dia a dia, né, nas nossas aulas, nas sequências didáticas, nas discussões de temas, né, inclusive de temas que muitas vezes abordam essas transformações, essas mudanças sociais e essas questões que às vezes são mais sensíveis, né? E geram, às vezes, impactam em algumas polêmicas, inclusive dentro do debate com os estudantes, mas é uma maneira, né, de a gente abordar essas temáticas. E aí me remete justamente a essa questão, de novo, a gente volta na transformação, né? Quer dizer, a gente não pode mesmo ter como padrão de aula, né, como padrão de boa aula, aquela em que apenas o professor, a professora chega, né, com o conteúdo ali pronto, fechado, né, com o seu saber, e transmite e aguarda, né, espera dos seus alunos uma aceitação e uma reprodução depois em algum momento, seja de avaliação ou em outro momento. Então, esse diálogo, né, que a gente propõe como professor e nós, no papel de autores, né, de materiais didáticos, aquilo que a gente propõe nos nossos materiais, inclusive para o professor, né, maneiras, caminhos para ele promover esse tipo de discussão, a problematização, desnaturalizar alguns preconceitos, né, pegando um pouco também o gancho nas colocações super pertinentes que o Levon fez, né, a respeito ali de misoginia, de machismo, de racismo. Então, desnaturalizar isso, promover essas reflexões, tudo isso é embasamento, né? É construção para esse pensamento crítico. Se isso não é feito por nós, professoras e professores, no nosso dia a dia, com os nossos estudantes, esse pensamento crítico não vai ser construído. Perfeito. Né? Perfeito. Não dá para a gente desenvolver aquilo que nós também não estamos cultivando de alguma forma, né? Que a gente não tem como trabalhar. Eu queria interferir um pouquinho, que ela era Claro. né, essa ideia da Silvia, que assim, às vezes os colegas eles confundem um pouco que um professor que tem uma postura crítica é aquele que discursa dentro de sala de aula, né, dentro de uma posição, dando um posicionamento, né, dentro de uma leitura crítica enfim, de qualquer tema, como esses, por exemplo, que a Silvia citou. Na verdade, e isso às vezes acaba criando problema para esse colega, né? Porque muitas vezes ele se posiciona e tal. Eu não estou querendo dizer que ele não possa fazer isso, mas a tal da história, voltando à tua pergunta, né? Então, como é que a gente traz essa discussão do pensamento crítico em sala de aula? É muito mais, como o Silvio está colocando, de desenvolver essas habilidades, né, nos alunos, e para que eles, por si só, depois construam, né, a sua forma de olhar para o mundo, do que eu chegando lá e dizendo, né, para ele o que eu acho do mundo e das coisas e assim por diante. O mundo né? Entende? O que pode ser, muitas vezes, um tiro, né, no pé desse colega professor, né? E às vezes, e já que a gente está aqui, né, todo mundo é da área de ciências humanas, muitas vezes nós somos criticados, aí estou falando de professor, né, por conta disso, né, porque a gente sabe que tem muito professor de ciências humanas que faz aquele discurso panfletário, assim, né, de que as coisas têm que ser de tal jeito e tal, achando que está dessa maneira construindo o pensamento crítico do aluno, mas não, ele está equivocado, porque não está construindo nada, ele está dando pronto, e está dando pronto ao que ele acha que é, né? Maneira, o ponto de vista dele, né, a respeito das coisas. Muitas vezes baseado, né, também numa teoria crítica, mas não é o propósito da escola isso. Não é esse o processo que as coisas poderiam ocorrer, né? Sim. Tem um processo melhor, ou mais eficiente. E aí, isso entra numa coisa que nós estávamos discutindo também previamente,
Quem faz isso, o colega que faz isso, ele é um professor que está muito preocupado, muito focado na atividade de ensino dele, e não na aprendizagem, na atividade de aprendizagem do aluno, que é aquela que acontece com o menino com a menina, entende? Perfeito. A Então, gente se tem encontra no essas, fala. há esse equívoco, muitas vezes, no fazer docente, né, que a gente percebe. Os materiais, eles têm, não que eles tenham essa ambição de corrigir nada disso, mas a ideia é que a gente aponte caminhos para esse professor muito mais na direção, obviamente, com propostas de atividade de ensino, mas que atinjam, né, uma aprendizagem mais, como você mesmo usou, né, o termo, podemos dizer isso, né, mais significativa. É isso que é ser significativo, né, na verdade. Tá? Muito bom, porque encontra também o que a Rê falou logo no começo, né, do processo de E, Isso, aprendizagem. isso. E aí a Perfeito, gente, Rê. e aí a gente pensa, né, criar a Silvia puxou muito bem aqui no começo lá da fala dela, o criar essas comunidades de aprendizagem lá dentro da escola com os docentes. Eu não vou ensinar meu aluno a ser um autor, a ter autonomia, se eu não for. E o professor precisa de ajuda, não adianta, né? Salvas alguns cursos aí de pedagogia, a gente sabe que a maioria não deixa muito a desejar. O professor chega cru lá na escola, ele precisa de ajuda o tempo todo, né? Eu não vou conseguir fazer com que meu professor ajude o meu aluno, porque não é só ser alfabetizado, não é só eu alfabetizar. É a gente ir além mesmo, né? Ler o mundo, ler a realidade, entender onde ele está, como que ele vai avançar, como que eu ajudo esse aluno a avançar. Se eu, professor, não estou preparado para aquilo, eu não consigo. Eu vou só reproduzir a maneira que eu também aprendi, que é muito mais fácil você pegar e ensinar ali do jeito que eu aprendi, por exemplo, né? Que eu falo, eu sou uma pessoa que eu brigo o tempo inteiro comigo mesma, porque eu tenho coisas enraizadas do meu processo de ensino e aprendizagem, que não é esse de hoje, não é? Então, eu tenho que o tempo inteiro aprender a aprender. E eu adoro isso, né? Lá nos pilares da educação. O aprender a aprender. É a gente o tempo todo ser pesquisador, fuçar, produzir texto. Eu não posso ensinar meu aluno a produzir um texto se eu não produzo. Eu brinco muito com isso lá na escola, não é? É ótimo, a gente tem materiais maravilhosos, mas eu também preciso escrever. Eu também preciso pesquisar. Eu não vou ensinar. Como que eu ensino meu aluno a pesquisar se eu não pesquiso? Se eu não sou um cara que sei pesquisar, né? No mundo onde a produção científica é tudo, não é? A gente tem que saber. Não que ele vai ser um. Pode ser, sim, mas nem que todos não ser, né? Não vão chegar a ser um grande pesquisador, mas ele tem que aprender. Porque aí ele vai saber usar as ferramentas que estão ali à disposição dele, né? Então é muito além, né? E aí eu venho de novo, não adianta, porque nesses assuntos me bate ali o Paulo Freire, não tem como, não é? Que é isso mesmo, né? Eu não é só ser alfabetizado, é eu ensinar a ler uma realidade. Isso é muito difícil, muito, porque a gente vive brigando conosco, com a gente mesmo. Imagine um aluno, né? Vocês colocaram aqui que eles não vão sair prontos, nem nós, não é? Porque a gente ainda debate com coisas que estão impregnadas na nossa cabeça que a gente sabe que está errado, não é? Perfeito, perfeito. Eu gosto muito dessa colocação, porque também é para a gente não ter aquele peso, né, que temos que salvar a realidade. Não é exatamente isso, mas a gente tem um papel muito importante nela que também não pode ser ignorado. Então, eu acho muito interessante como tudo tem um determinado equilíbrio, né, para você entender até onde a gente pode fazer, até onde a gente consegue, até onde nós vamos chegar. Precisamos de ajuda, né? E, cara, eu sou um defensor tão grande dos materiais da editora. Amei o equilíbrio, equilíbrio. Precisa. E é por isso Não que eu é? falo, eu sempre falo quando a gente conversa sobre os materiais que a Editora do Brasil produz, que tem sempre aquele material direcionado ao professor, né? Cara, é tão incrível quando você pega para ler, porque eu adoraria saber fazer algo daquele tipo, né? Não tenho esse dom como escritor. No sentido de que
o trabalho do professor, muitas vezes, ele é muito solitário, porque você está ali na sala, malemar você conversa com seus pares, entendeu? Num café, e às vezes você está num momento que você não quer conversar sobre escola, mas é o nosso assunto principal sempre, e quando você pega um material que foi escrito por pares, direcionado, alguém que entende sua realidade, alguém que compreende que o Brasil ele é gigante, então se tem uma habilidade a ser desenvolvida e vai propor uma atividade em sala, tem como você fazer se você tiver super high-tech e como você fazer com papel, tesoura e cola, sabe? Assim, a coisa, dois pedaços de pedra e um graveto. Como que eu consigo fazer da maneira mais simples possível para ter certeza que a gente vai conseguir abranger uma galera? E isso é muito se sentir abraçadinho, você entendeu? Nessa colocação do mundo, né? E eu acho isso muito gostoso. E aí eu quero voltar na Maria Luísa nessa questão, que eu acho que é uma questão importante também. Quando vocês constroem esse material, tanto para os estudantes quanto para os professores que está sendo levantado, né, quando a gente discute isso, como é ter esse poder, essa capacidade, esse direcionamento de falar assim, não, professor, a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com o mundo por causa disso, nós temos que atentar para essa questão. Como é essa prioridade em alguns assuntos, como é colocar esses assuntos na mesa, como é ajudar no senso crítico do professor, né? Que a gente também tem que exercitar isso, como você mesmo tinha levantado. Bom, vamos lá, eu vou falar um pouquinho, depois a Silvia completa. Tá bom. Eu acho que a gente, em primeiro lugar, tem que se colocar como professor, né? Eu acho que o professor gosta de conversar com o professor precisa conversar com o professor. Como você falou, é um ofício em que a gente muitas vezes está solitário. E de fato, eu acho que em todos os ofícios, todas as profissões é assim, mas eu acho que como a gente lida com gente, com muita gente o tempo todo, a gente tem essa necessidade, assim, na enésima potência, Sim. né? Então, eu acho que quando a gente fala com o professor, a gente está falando com a gente mesmo também. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente falar, a gente confia que o professor vai sacar qual é a realidade dele, quer dizer, ele vai construir com a gente aquela abordagem que favorece o senso crítico, se ele tiver numa escola de chão de terra batida, se ele tiver numa escola de high-tech, se ele tiver numa escola de uma realidade mais pobre, de uma realidade mais rica. E eu acho que, assim, essa parceria com o professor, ela está mesmo É óbvio que a gente também tem que ter uma base bibliográfica mesmo, a gente também tem que estudar junto com o professor, e o Levão estava falando isso, é muito legal, porque quando o material sai para a rua, sai para o mundo, muito professor dá retorno para a gente, e isso é muito importante, a gente receber, a gente valorizar isso, e colocando isso quando a gente está escrevendo. Então, além da base, a gente não pode parar de estudar, a gente nunca está pronto, né? Imaginem vocês falando, quando eu aprendi, gente, imagina quando eu aprendi. Eu estudei até o primeiro ano da faculdade na ditadura militar, gente. Então, assim, completamente... Como é que eu fui fazer história? Ainda bem, né? Que eu fui estudar história. Então, acho que assim, o senso crítico, nunca é tarde para desenvolver senso crítico. Nunca é tarde para você pôr aquela sementinha lá. E o professor, muitas vezes, nem deu tempo dele perceber que ele precisa, talvez, ler mais um pouco, talvez trocar mais com a gente, talvez reconhecer na sala de aula situações que renderiam uma boa oportunidade de trabalhar o senso crítico do aluno. E eu acho que, assim, é uma parceria o tempo todo. A gente não pode esquecer que a gente é professor. Eu acho que a grande sacada é essa, porque eu gosto de conversar com o professor também. Na hora de trocar, a gente trabalha juntas há mais de 20 anos e trabalhamos na mesma escola. Hoje não, mas a gente já trabalhou na mesma escola por mais de 20 anos juntas. Então, assim, tem muita troca na nossa produção, na nossa prática, na nossa troca com os professores. Eu não sei se eu respondi o que você queria, mas a Silvia pode complementar. Eu acho que tem uma coisa que é interessante de colocar, que também nós conversamos um pouquinho antes. Quando a gente fala do trabalho do professor, né, a gente fala muito da questão da intencionalidade pedagógica, né? Que o professor tem que construir, tem que colocar essa intencionalidade olhando para a aprendizagem do estudante.
eu acho que como autores e autoras de materiais didáticos, a gente também tem essa intencionalidade. Então, no momento ali, né, da produção, da formulação, da concepção e da escrita do material, essa intencionalidade, ela aflora. Então, ela aflora nesse sentido. Bom, como a Regiane falou, se a gente tem como propósito, né, o estímulo ao desenvolvimento do pensamento crítico do estudante, como a gente vai propor, encaminhar para os professores que estão usando aquele material, né, alternativas, caminhos, soluções, né, que ele possa fazer uso para estimular esse pensamento crítico. Então, essa é uma questão intencional, né? A gente tem isso no nosso horizonte na hora de fazer, né, de conceber os materiais, na hora de criar as propostas, né, sejam de atividades, de pesquisa, enfim, as orientações para o professor, né, que aparecem ali no manual. Então, acho que o material, ele acaba tendo esse recorte, né? Ele é um material que tanto dialoga e que está olhando para os estudantes, né, nas aprendizagens deles, mas também está olhando para os professores, né, nos desafios que os professores têm nesse mundo tão complexo, né, e como transformar, né, todos aqueles conteúdos que estão lá determinados, definidos na BNCC, em, como disse o Levon, né, em, de fato, conhecimentos que sejam significativos. Então, acho que essa é uma preocupação, né, é um olhar constante dos autores e das autoras dos materiais e que acaba, né, estando ali nos textos, nas atividades, nas orientações, nas dicas, né, nas sugestões de leitura que a gente propõe. E acho que tudo isso, né, com o professor ali, que é o autor da sua aula, sem dúvida, né, ele é o grande gestor, né, dessa sala de aula e de tudo que acontece ali, junto com seus estudantes, mas amparar, né, ancorar esse professor num material que tenha ali consistência, né, tanto do ponto de vista conceitual, específico do campo do saber de cada um, como também das questões pedagógicas, né? E aí ele também, com a sua experiência, com o conhecimento da sua realidade, ele vai fazendo uso desse material da melhor forma possível. Não, incrível. Para mim fica muito claro justamente sobre essa, que é uma proposta de parceria, né? Acho que essa é a questão, assim, ninguém quer, não é uma orientação, não é isso. É um material que a proposta é ser um parceiro, é desenvolver junto, né? É cobrir as lacunas que às vezes a gente não consegue como professor Sozinho. cobrir por causa da correria, né? Porque a vida acontece, né? Regiane é mãe, Regiane tá de férias, Regiane tá lá na Rede Cultura, no CNSP, Regiane tá aqui com a gente. Tem muitas coisas, né, que nos recortam. E para você, Rê, como tá sendo essa percepção dessa conversa? E aí você falou agora tudo, né? Realmente, se você não tiver, porque o professor ele não vai fazer nada sozinho, não tem como, nem o diretor, nem a mãe, nem ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. Quantas vezes a gente se vê como mãe, olha que interessante, perguntando para outra mãe, mas como que você faria? Não é? Ué, gente, não existe receita, mas existe troca, não é? E as trocas são importantíssimas. E lá na escola eu falo o tempo inteiro isso, essa questão de Keller, o que você fez? Deu certo? Ou, né, Silvia, Maria, levou, o que vocês fizeram? Deu certo? E por que não deu? Eu acho que essa coisa, não é? Pode ser que com você também não vai dar, não é? Mas essa coisa de você trocar, de você conversar, de você pegar um material e discutir, não é? Olha, como é que você trabalhou tal atividade? Você fez como está aqui, né? Você acrescentou alguma coisa? Eu acho que isso é super importante, o diálogo é que faz com que a gente se transforme, porque você não vai conseguir ficar dialogando sozinho, né? Você tem um monte de coisa lá dentro, você precisa colocar para fora, tem, né? E ouvir.
Eu acho que também tem uma coisa aí que é muito interessante, que a gente tem que ouvir mais, porque você aprende muito o tempo todo nas conversas, não é? Eu falo que professor fala demais. Bom, a gente vê aqui o tempo inteiro, é uma delícia, não é? Só que eu tenho feito isso comigo, essa questão de ouvir mais, até como gestora. Eu acho que um diretor de escola, um dirigente, um supervisor, um secretário da educação, ele precisa ouvir, não é? Porque não dá para você tomar decisões sem você escutar os seus pares, né? Saber como eles pensam tudo aquilo, porque, gente, vem ideias maravilhosas, né? Nós não somos donos, os únicos que pensam muito bem, né? A gente não sabe nada, não é? Então, eu acho que isso é fundamental, essa coisa de trocar. Você perguntar, ouvir, escutar, estar o tempo inteiro ali, né? Por isso que eu falo que a cabeça realmente não para. E com certeza, no final a gente fica maluco. É Tô verdade, é verdade. brincando. Mas é muita Mas se coisa, né? deixar, não se cuida para você ver, tem que se cuidar. Pois Por é o que isso eu que tô tem que ter falando, férias, viu, Rê? Você tem que ter férias. exato, você vai ver. Para quem Você não vai tá por ver, dentro. ó, hoje é sexta-feira, a gente tá gravando aqui, vocês vão saber. Domingo eu vou sumir, só volto quarta, Tá gente. certo, Para tá onde eu conto certo. depois. A Oi, que Regiane, ela é delícia. diretora de escola e para quem não tá por dentro, né, que tá ouvindo a gente, que às vezes todo programa é o primeiro programa de alguém. Ela é diretora de escola e ela tá de férias, mas ela tá resolvendo coisa da escola nas férias, né? A gente falou, férias. Daí ela tá no cartório resolvendo coisa, né? Porque ela é parte da nossa vida no fim, né? A gente brinca assim, mas a gente faz de bom grado. E já está batendo o nosso horário. A gente vai estourar um pouquinho o horário hoje. E tem uma questão que eu gostaria de discutir, não vai dar tempo aqui, mas é importante falar para os professores que estão ouvindo a gente, para os diretores, professoras, né, educadores em geral que estão por aqui, que um dos temas polêmicos hoje em dia, um dos temas importantes de transformação social e que ajuda a definir a vida no planeta, né, para o futuro, passa pelas questões ambientais. Eu gostaria muito de dizer que dentro desse material, né, a gente tem a discussão ambiental, que ela é algo muito importante. Consciência ecológica, esse trabalho é algo muito importante. Então, todas as questões sociais, elas vão passar. É preciso haver um planeta, né, para a gente poder ter as gerações futuras vivendo nele. É importante isso. Então, infelizmente, acho que a gente não vai conseguir abordar como eu gostaria, porque é uma discussão que precisa ser desenvolvida. Então, já fica o convite para essa mesa, para a gente voltar em algum momento, justamente para ter essa discussão, como trabalhar em sala nas diversas áreas, porque também não é responsabilidade de ciências, de biologia trabalhar, viu, Exato. gente? Tem coisa que tem que ser trabalhado em todas as áreas. Tem aí geografia, história, filosofia e quaisquer outras que tem como e precisa trabalhar. É uma das questões que urge. E todas essas orientações também estão construídas dentro do material, foi uma preocupação, né? É importante lembrar. Já estamos batendo nossos momentos finais. Quero avisar os membros dessa mesa, a Silvia já Já sabe, sabe. que quando a gente chega no momento final, tem 3 perguntinhas que são feitas para todos. E para poder terminar, sextar, curtir, ir para o fim de semana, temos que responder essas 3. São difíceis, então se preparem. A primeira é, se vocês gostaram do programa e se tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, né? Algo que precisa ser sublinhado, algo que é importante relembrar. Esse é o momento. A segunda pergunta é: onde eu te encontro? E se você quer ser encontrado, é claro. Como que eu faço para entrar em contato com a Maria Luísa, com a Silvia, com o Levon, com a Regiane? Como que eu faço? Quero mandar um e-mail, quero falar do material, quero conversar. Tem como? Vocês são acessíveis? E se não for, tá tudo bem, tá? Não se preocupem. E por fim, a última pergunta não é exatamente uma pergunta, é uma indicação, um pedacinho seu para nos acompanhar. Pode ser uma dica de livro, um pensamento, um filme, uma música, um jogo de videogame, um poema, um pensamento, qualquer coisinha que possa ficar conosco e que venha do seu coração, da sua prática, da sua vivência, para acompanhar o nosso ouvinte até o próximo programa e a gente entender um pouquinho mais de cada um dos participantes que estão aqui. E para dar tempo dos convidados pensarem, Regiane Taveira, você, minha querida, como foi o programa? O que que você achou? Você gostou do programa? Aonde eu acho a Regiane? E aquele pedacinho da Rê para todos nós. Olha,
eu já falei lá no comecinho, não é? Eu ia aprender muito. Umas 4 folhas aqui anotadas, então... Show. E realmente a gente precisa continuar essa discussão, não é? Acho que você colocou muito bem aí. Não existe mais responsabilidade só de uma disciplina, responsabilidade de todos. Lá na escola, a responsabilidade é de toda a comunidade, incluindo professores, alunos, pais, não é? O entorno da escola, porque não dá para jogar responsabilidade numa pessoa só, né? Nós, não dá. É todo mundo junto nesse negócio aqui. Eu adorei o programa. Eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, e lá no chão da escola, pingadinha esse dia, mas já volto logo logo, não tem como, não dá para ficar distante muito tempo. Eu pensei aqui, eu já tinha programado, e ele está aqui, ó, não adianta, né? Meu Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, parece, toda vez que eu releio está tudo anotado. Fica a dica aí. Mas quer saber, professores e professoras? É muita coisa na cabeça da gente. Então, para a gente... Maluco a gente já é, porque não tem como dizer que professor e professora não é maluco. Mas descansa um pouquinho. A gente precisa, acho que o Keller colocou muito bem, a gente precisa de alguns momentos para a gente relaxar, para a gente pensar... né, o que está faltando, mas o que está faltando também eu só vou descobrir se em alguns momentos eu me desligar. Porque se eu ficar o tempo inteiro, né, pensando, como melhorar, não vai dar certo. A gente precisa frear, colocar o pé no freio de vez em quando e dar aquela descansada, não é? Aproveitar de verdade as férias, porque a gente merece e como merece. Então leiam, mas também descansem, escutem música, vão dançar. Não é? Vão Dançar, muito dançar, olha aí, bom. vão dançar, é uma delícia, vai cantar, não é? Fazer alguma coisa que te deixe feliz, porque a gente precisa disso. Beijo, Perfeito. adorei o programa. Rê, muito obrigado, como sempre. Obrigado por estar aqui sempre junto comigo. Acho que é show de Valeu. bola esse seu olhar. E como foi bacana que logo de cara, né, você já pegou uma das chaves importantes que saiu desse programa, que foi dizer que o nosso foco precisa ser na forma de aprender, né? Como o nosso estudante, seu aluno ali, ele está aprendendo. Não é para você deixar de lado sua forma de ensinar, mas entender Não. que ali está o agente, ali está o futuro, né? Como a gente vai trabalhar nessa questão e que a gente está aqui para ajudar, né? Esse material ele é feito para te dar técnica, para te dar forma, para te dar novas possibilidades, e você usa, coloca, modifica, trabalha, torce. Acho que isso é muito importante. Obrigado, viu, Rê? E junto conosco também quero agora dizer que cabe a você, Silvia Panazzo, dizer pra gente as 3 questões. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho a Silvia. E terceiro, um pedacinho da Silvia para nos acompanhar. Bom, Keller, se eu gostei do programa, impossível não gostar, né? Acho que são sempre conversas muito boas e a gente sempre termina assim com essa sensação de que a gente poderia ter estendido mais o papo, né? Sim. Você falou a respeito dessas questões ambientais que são super importantes mesmo, né? De serem trabalhadas de uma forma bastante consistente e transversal, né? Isso não fica só a cargo das ciências da natureza ou só para a geografia, né? A história também pode contribuir com isso. E eu acrescentaria, então, olha, uma pauta para o próximo programa, além das questões ambientais, a questão também da educação em direitos humanos, né? Que a gente, um pouco hoje aqui na nossa conversa, a gente tocou também sobre isso, como isso é importante também ter uma abordagem transversal, né? Isso é uma corresponsabilidade de todos nós, né? De todos os educadores e educadoras que estão ou que não estão na sala de aula. Olha, onde é que podem me encontrar nas redes sociais? Estou no Instagram, estou no Facebook, né? É super fácil de me achar lá. Só lembrando que o Panazzo é com 2 Zs, tá? P-A-N-A-Z-Z-O. E uma dica para os ouvintes, eu vou dar uma dica muito conectada com o programa de hoje. Como a gente está falando muito, né, da questão da coleção, do Conexões e Vivências, então a minha dica para os professores e professoras é dar uma corridinha lá no site da Editora do Brasil, né, entrar nos livros, baixar os livros Conexões e Vivências de História, de Geografia e conhecer, né, navegar pela obra, conhecer, ver
como é que todas essas coisas que a gente conversou aqui se materializam nessas obras e, enfim, conhecer, analisar e ver as possibilidades, né, que esse material oferece para o seu trabalho, para a sua prática pedagógica. Perfeito, Silvia. Obrigado demais por ter colado com a gente, viu? De verdade, é sempre Eu que muito bacana, agradeço. aprendo muito com você, muita experiência, muito cuidado, é um olhar assim que é sempre maravilhoso e eu saio daqui maior do que a forma como eu entrei, então, muito obrigado. Obrigada, querido. Agradeço o acolhimento e o carinho de você, sempre. Perfeito, perfeito. Agora quero chamar aqui a Maria Luísa. Maria Luísa, sua vez de responder as 3 questões. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, onde eu acho Maria Luísa? Onde Maria Luísa está? E a última, que pedacinho seu que você gostaria de deixar ecoando junto conosco? Primeiro, adorei. Impossível não gostar. E quero mais. Eu gostaria de ouvir o programa e gostaria de continuar a conversa sobre esses assuntos, né? Porque, de fato, é muito boa, essa troca é muito vibrante mesmo, é legal a gente trocar e ver o que todo mundo tem para trazer. Vocês são muito acolhedores, vocês são muito engajados nesses assuntos da educação, e isso faz com que a gente se sinta muito à vontade para conversar com vocês e trocar com vocês. Onde me encontram? No site da editora, vou dar a dica da minha parceira de vida, minha irmã de vida, a Silvia. Estou no site da editora, na descrição da nossa coleção. Tem muita coisa legal ali, tem a gente, tem aqui, o que a gente faz, a nossa cara está muito ali. Onde podemos me encontrar? Eu estou no Instagram, não tenho Facebook, já tive. Então, eu estou no Instagram e e-mails, eu realmente respondo. O meu e-mail, não sei se vocês podem escrever, mas é fácil, o meu sobrenome é Albiero Vaz, tudo junto, @gmail.com. Meu sobrenome não é o que está na capa do livro, mas albierovaz@gmail.com. Eu dou retorno se nos escreverem. E me comprometo a trocar tudo com a Silvia. E uma dica. Nas férias, além de entrar no site da editora e baixar a nossa coleção e dar uma olhada, passear pela coleção Conexões e Vivências, ler ficção. Ler ficção é uma coisa que me deixa... Nossa, eu amo. Acabei de ler Tudo é Rio, agora eu estou lendo, esqueci o nome do livro que eu estou lendo, depois vocês tiram aí, tá? Tudo é Rio, vocês podem lembrar da Carla Madeira. Adorei! Já eu chego outro, eu já lembro. E assistir séries também, amo. Também. Então, e beber espumante, mas é melhor não pôr essa, tá certo? Vocês cortam. Eu vou ser um desafio para os editores aí. Corta tudo que ela falou. Não, isso Sem não problema. pode. Torto Arado, lembrei, Torto Arado. Comecei a ler, mas ainda está no comecinho, na cabeceira. Pronto. Perfeito, Obrigada. perfeito. Muito obrigada. Maria Luísa, eu que agradeço. Muito obrigado por essa espontaneidade. Muito obrigado pela indicação de ficção. Gente, ficção é muito bom. Ficção, nós somos... O ser humano, ele é muito bom na ficção. Nós somos fantásticos. A ficção é um norte maravilhoso pra gente. Então, vamos ler ficção, vamos entender ficção, que eu acho que é algo muito legal. Maria Luísa, muito obrigado pela tua presença, obrigado por essas horinhas, né, que você dedicou aqui para nossa conversa, obrigado por trazer sua experiência, por trazer essas reflexões, todo cuidado, né, e todo essas minúcias na construção desse material. Obrigado mesmo. A gente é que agradece. Obrigada. Levon, meu querido, Levon Boligian, sua vez. 3 questões para você. Primeiro, se gostou do programa, se tem algo que gostaria de acrescentar. Segundo, onde eu acho o Levon? Onde que eu encontro o Levon? Como é que eu contato? Como é que eu faço? E terceiro, um pedacinho seu para ficar ecoando nos nossos corações e mentes até o próximo programa. Tá bom. Olha, gostei muito. É aquilo que você falou, né? Parecia um piscar de olhos, assim, né? Passou muito rápido. Eu acho que vale... eu estou aqui, tá? Me senti já convidado para a próxima conversa aí sobre, né, meio ambiente, enfim, né? Tá? E onde me encontrar, certo?
Diferente da Maria Luísa, continuo velho, eu continuo tendo Facebook, né? Cringe total. Então, é o Levon Boligian, tá? Mas temos eu e Andressa, que é a coautora, né, do Conexões Geografia, Conexões Vivência e Geografia. Nós temos um site que se chama geonauta.com.br, certo? E temos o Instagram dele, só que daí o Instagram é geonauta, @geonautas, com S no final, tá? Lá a gente conversa com todo mundo, tá bom? Dica. A dica não vou ser assim, então... As dicas das duas foram bem legais, assim. Eu vou falar um pouquinho mais com o professor, assim, no sentido... A dica eu acho que é a seguinte: nesse momento que vamos entrar nesse processo de escolha, acho que vale a gente lembrar o quanto o PNLD é um programa, é uma política pública muito séria, já desenvolvida, né, aí pelo menos quase 3 décadas pelo governo federal. É um processo que tem uma lisura, uma transparência muito grande. Todo o processo leva 2 anos, gente, né? Então, assim, é muito tempo. São análises que são feitas, né? Todos os materiais didáticos que são aprovados foram analisados por especialistas e também por pares, né? Também professores também analisam o material. E você, professor, você vai estar recebendo, né, como sempre, o guia do livro didático, né? Você vai poder estar acessando a página do FNDE para poder conhecer. Então, você acha que a dica é essa? Vale muito a pena, porque isso acaba passando batido no processo de escolha. Entre no MEC, no gov, né, .br, na página do MEC, baixe, se possível, o guia do PNLD 2024, faça a leitura das análises, né, que tem lá desses materiais do Conexões História, Conexões e Vivências História, Conexões e Vivências Geografia, e vocês vão ver que tem muita coisa interessante que esses analistas não somos nós, né, falando do nosso próprio material, mas temos aí, né, a voz de terceiros que tiveram muito critério, se debruçaram sobre os materiais para poder criar esse texto de análise e que serve como um guia realmente para você resolver, né, que material mais se adequa ao seu trabalho, né, ao contexto da sua escola e assim por diante. Isso eu estou dando como dica porque eu tenho visto nos últimos tempos que os professores, né, infelizmente, muitas vezes por falta de tempo, não estão olhando para o guia, né, dos programas, tá bom? É isso que eu queria deixar aqui como recadinho para todo mundo. Perfeito, perfeito. Levon, muito obrigado por essa indicação, que eu acho que tem uma sabedoria muito grande. Às vezes nós professores não sabemos a importância do que é o Projeto Nacional do Livro Didático, sabe? É um conteúdo de primeira linha, muito bem avaliado, para todo o Brasil, afeta todo mundo, chega nas escolas públicas, é algo gigantesco, assim, uma política pública incrível. Inclusive, até aproveito essa fala do Levon, que ela é muito importante que nós, professores, né, a gente entenda o que é o PNLD e como ele é importante. Tem até um X da questão aqui dos nossos podcasts, número 39, onde a gente fala sobre o PNLD 2023, né? Tá sabendo como que é, o que funciona, qual que é a importância. Então é muito legal dar uma olhadinha. Muito obrigado por lembrar disso, viu? Agradeço a tua presença, muito obrigado por trazer esses questionamentos para a gente, muito obrigado por lembrar da importância da gente ter esse critério, esse cuidado, tanto na hora de ensinar, de desenvolver o senso crítico, lembrar que mesmo que pareça muito com palco, muitas vezes uma sala de aula, né, ela é bem mais do que isso, é algo que vai muito além. Nós estamos ali tendo esse privilégio de colaborar com vidas, com olhares, né, com a construção de como que vai ser esse ser humano no amanhã, e é uma alquimia muito fina, né, uma alquimia muito fina que a gente tem essa chance de estar junto. Muito obrigado por trazer essa reflexão e esse olhar, viu? Foi um prazer. No mais, chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei o programa, primeiro porque eu estou aqui próximo dos pares, isso é sempre muito show. A Regiane pode ser de educação física, mas ela é meu par há anos aqui. Então, ela já ganhou diploma oficial de humanas ali. Tá? É seu, Rê, tá tudo certo, tá bom? E você é um alfabetizador, não Isso existe. aí,
Isso aí a gente tem que conversar um pouquinho mais, tá? Isso aí eu ainda não tenho segurança, não. Mas muito obrigado. Eu amo esse tipo de papo, eu acho que é muito importante, e eu me sinto mesmo como alguém que está participando dessa construção, né? Eu até peço desculpa para os autores que vêm aqui, porque eu pego o livro para mim, né? Eu falo a gente, aquilo que a gente fez, eu pego o livro para mim, o livro que vocês escreveram, que é para nós, né? Para todos os professores, eu já me sinto muito pertencente a essa discussão, então é algo que é muito bom. Quem quiser me encontrar por aí, @MarcosKeller na maioria dos lugares, @CobKeller lá no Instagram. Lembrando sempre, é um Instagram pessoal. E se você entrar lá, você vai ver eu viajando e tendo férias, né? É isso que vai ter. De vez em quando a gente discute um pouco de educação, mas ele é bem abrangente. Tem meu gato, o que eu tô comendo, aonde eu fui. É isso. O que eu tô assistindo. Se você for lá nas quartas-feiras, tem sempre eu chorando vendo episódio novo de Star Trek. Então, é isso que você vai ver no meu Instagram. Tá liberado colar por lá. E a minha indicação, eu vou indicar uma parada aqui, que eu acho que eu já indiquei. E não é porque a Silvia tá aqui não, tá? Não é por causa disso, é porque o livro é bom mesmo, que é o Racista Eu, que a Silvia participou, construiu, escreveu junto com a Flávia e junto com a Cristina. São 3 autoras que fizeram uma discussão que, para quem é professor, eu acho que é um dos livros mais interessantes, que cobrem mais abrangentes, são 300 páginas de discussão, conteúdo, proposta, atividade, pensamento, ideias, análise de casos, situações, para entender a afro-brasilidades e a luta antirracista. E eu lembrei dele porque, enquanto a gente estava conversando aqui, eu soltei essa frase de que é algo que tem me tocado muito, né? Dizer que a questão de raça, a questão étnica no Brasil é algo que nós precisamos entender, porque ela é uma grande ferida, ela é uma questão, ela é algo que define uma grande parte da sociedade, ela é algo que nós não entendemos, a gente ainda não tem isso bem discutido. E para a área de educação, o Racista Eu, que você encontra no site da Editora do Brasil, ele é incrível, assim, ele é um companheiro para a discussão. O valor é bem acessível, é um livro gigantesco, é um livro muito grande, então 300 páginas, ele é incrível, você vai usar ele por anos a fio, é uma discussão muito interessante. Então, fica para vocês, professores, darem uma visitada nesse material, que ele é muito bom. No mais, agradeço a todos que estão aqui presentes, muito obrigado por ficar com a gente. Esse programa deve ser um pouquinho mais longo que os normais, mas merece, e podia ser muito mais longo, podia ter o dobro do tempo, quero deixar bem claro isso, que cabia discussão aqui, cabia essa participação, e ele é feito para você, meu querido professor, minha querida professora, educador, estudante. Tem muitos estudantes de graduação que nos ouvem também. Muito obrigado por vir para o lado dos professores aqui. Nós precisamos de você, viu? Obrigado mesmo por estar aqui aprendendo, se desenvolvendo e dando essa atenção. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com/Editora do Brasil, twitter.com/Editora do Brasil, instagram.com/Editora do Brasil _oficial e youtube.com/Editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.